eu não me lembro especificamente qual é o termo agora, que fala, os teólogos da Alemanha criaram para saber de forma sistemática como seria esse processo, como se daria esse processo, essa ordem da salvação. Então aí foi criado esse termo latino, certo? Pode botar para o próximo slide. Assim, isso faz parte de alguns artigos, micro-artigos da minha pessoa, em ensinar em escola bíblica dominical há mais de 20 anos, e eu vou juntando, catalogando e sistematizando no meu computador, que é sobre os 4 pilares da vida cristã. Possivelmente hoje nós iremos falar só de um pilar, e nas outras aulas a gente vamos ampliar os outros pilares da vida cristã. Pode botar o próximo slide. Cronograma. O que nós vamos hoje nos aprofundar é sobre, primeiro ponto, o que é a soteriologia, que é de forma didática, né? Por que precisamos ser salvos? A salvação é o resultado de quê? Ou do quê? E o que significa a ideia do Ordos Salutes, o FARS 3. E depois a gente vai falar sobre a primeira letra desse acrônimo, que é o Fzinho de fé, né? A soteriologia e a fé. E dentro desse ponto, existem outras subdivisões que eu coloquei para ficar mais didático a nossa apresentação sobre a fé. Eu falo sobre a natureza da fé salvadora, o papel da pregação e do ensino, fundamentos e desdobramentos teológicos, no que diz respeito à palavra, à fé, sobretudo, né? O que ficou claro até aqui, diante de tudo que foi falado, e como se ativa ou se desenvolve a fé. Como é que a gente consegue fazer isso? E melhor ainda, e mais ainda, acrescentando, como podemos gerar fé nas pessoas? Pode colocar para o próximo slide. O que é soteriologia? A soteriologia vem do grego, né? Soteriologia é o rumo da teologia cristã que estuda a salvação. Os irmãos, quem conhece e quem não conhece vai saber agora. É derivado das palavras gregas, soteria, que significa salvação, e logos, que significa estudo, tratado, ciência, razão, palavra, filosofia até. Soteriologia explora como Deus oferece a redenção aos seres humanos, desde o estado de pecado até a reconciliação com ele. Então, a ideia da soteriologia é esta. Pode passar para o próximo slide. A soteriologia nos mostra o amor e a justiça de Deus ao reconciliar o homem consigo através de Cristo. Ela enfatiza a graça divina, pois pela fé o pecador é salvo e transformado. A compreensão teológica de que a salvação é um dom gratuito de Deus que requer a resposta ativa do ser humano, sim, ou seja, isso exige o quê? Exige a colaboração do ser humano, ou seja, a resposta a esta fé, ou a resposta dessa fé, fortalece nossa fé como cristãos e reforça nossa responsabilidade em viver em santidade e perseverança com a esperança da vida eterna. Próximo passo. Slide. A pergunta que surge é: por que precisamos ser salvos? E os versículos chaves, acredito que os irmãos já conheçam, falam sobre a necessidade da salvação. A Bíblia, ela ensina que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estão separados de Deus. Romanos 3:23. E que o salário do pecado é o quê? A morte. Romanos 6:23. Essa separação, ela exige uma solução divina, como restaurar a comunhão entre o homem limitado e Deus, um ser completo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Nós temos também o plano de redenção de Deus, que é, desde o Antigo Testamento, desde o Gênesis 3:15, Deus prometeu um redentor, lá Isaías 53, muito conhecido por nós, e Jesus Cristo é o cumprimento dessa promessa. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores, até o mais vil pecador. Mas a preposição até significa um limite que nem todo mundo entenderia.
Mas o limite de Deus é, eu vou até aqueles que a sociedade banaliza, eu vou até aqueles que não têm nenhuma condição suficientemente. Ninguém tem condição suficientemente para chegar até Deus, se não for por meio do Espírito Santo, pela graça de Deus. Ele veio ao mundo para salvar esses pecadores, vivendo uma vida sem pecado e oferecendo-se como sacrifício em favor da humanidade. João 3,16. Nós temos também a obra de Cristo na cruz. Na cruz, Jesus ele pagou o preço pelo pecado, satisfazendo a justiça de Deus e oferecendo perdão aos que creem. Tipo, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Sua ressurreição é o quê? A garantia da nossa vitória sobre o pecado e a morte. Romanos 4, 25. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5. Nós temos a justificação pela fé, e no quesito, a salvação ela é recebida pela fé em Cristo, não em nós, não na nossa meritocracia, não por obras humanas. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, é o tema principal da reforma protestante. Quando uma pessoa crê em Cristo, ela é o quê? Justificada. Declarada o quê? Justa diante de Deus e recebe o dom da vida eterna. Olha a importância de sermos justificados pela fé. Nós temos também a parte da regeneração e transformação daquele que se aproxima de Deus, que crê em sua palavra, que quer ser realmente liberto, transformado. No quesito salvação, temos. A salvação ela não é apenas um ato jurídico. Fiz uma reflexão bem interessante aqui. Mas também uma renovação espiritual. Em Cristo, o crente ele é regenerado, ou seja, ele nasce de novo. Nós vemos ali o nascimento a qual Jesus fala a Nicodemos, anothen, no grego, de novo. De novo não significa novamente. De novo significa nascer do alto, nascer de Deus. No grego lá, anothen. E o Espírito Santo passa a habitar nele, produzindo o quê? Uma transformação contínua de dentro para fora na sua vida de forma cronológica, até a consumação dos séculos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Santificação é a parte final. Após a justificação, a soteriologia ela ensina sobre a santificação, o processo pelo qual o crente é progressivamente transformado à imagem de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. A santificação é o quê? É uma obra do Espírito Santo que capacita o cristão a viver em obediência e em santidade. Essa santidade, ela não é um processo acabado. Essa santidade não é um processo que nasce em mim. Não, é um processo contínuo por meio da palavra, por meio do Espírito Santo, por meio da minha separação do mundo que é contaminado, né? Ser santo não é como algumas pessoas pensam, é ser separado de tudo aquilo que me desaproxima de Deus, é ser separado das contaminações do mundo. Não é ser santo como como alguns católicos pensam assim, eita, aquele é um santo ali, tá no altar. Ele não pode ser contaminado, a gente não pode nem chegar próximo dele, ou no máximo se ajoelhar. Não, essa santificação ela é idólatra. A santificação bíblica é aquela que eu me separo de tudo aquilo que desagrada a Deus, que me faz me contaminar e me distanciar, sobretudo, de Deus. Ela tem um desenvolvimento que é a parte mais demorada da vida cristã, e a parte final, que é a qual eu e você aguardamos e esperamos. E temos a parte da glorificação, que é a salvação, culmina na glorificação, quando os crentes receberão corpos transformados e estarão para sempre na presença de Deus, livres do pecado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 a 44, e Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Eu vou ajeitar essa minha câmera aqui, ela fica indo e voltando. Deixa eu ver aqui um momentinho. Acho que voltou agora ao normal. Ela por inteligência artificial, ela fica indo e voltando. Meu pai, começou. Próximo slide. Então, dito isso, irmãos, a salvação é
é o resultado de quê? Pensa bem, analisa. A salvação é o resultado de uma causa e de um efeito. Sim, para aí um pouquinho. A salvação é o resultado de uma causa e de um efeito. Preste bem atenção no que eu coloquei aqui. Falar sobre salvação é perigoso, porque a gente pode cometer até um erro, um erro teológico, se a gente não tiver conhecimento de causa e conhecimento bíblico. Os irmãos sabem muito bem aí, são versados nessa área teológica. A causa é a pregação da palavra e o efeito é a fé. Marcos capítulo 16, versículo 15 fala o quê? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso é um imperativo. Mateus capítulo 19 também. Então, o imperativo para as nossas vidas é ide e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, a nossa incumbência como cristãos. Como foi que você chegou a ser cristão? Foi por meiose? Foi um vento que deu na sua cabeça e você diz, eita, eu sou cristão. Nunca ouviu falar? Não, alguém chegou até você, mortes aconteceram, desde os apóstolos, discípulos e codiscípulos, para que o evangelho viesse até a mim e ter você. Porque se ninguém tivesse pregado o evangelho, como é que eu e você poderíamos ter sido salvos na pessoa de Cristo? Como é que a gente teria conhecimento da palavra do Senhor? A gente não é adivinhão. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, que vai ser a temática geral aqui desse primeiro elemento. Então, a causa primária é a pregação. Se eu e você pregarmos, se condicionante, pode gerar fé nas pessoas que ouvirem. Pode, não é que vai. Por quê? Porque nem todo mundo vai acatar. Quantas vezes você já pregou o evangelho para familiares, pessoas próximas, vizinhos e que for, e tem até um vizinho de 30, 40 anos do lado que prega a vida toda e você já se cansou? Porque em si ele não quer, é um desejo pessoal dele, por influência primária do pecado e secundária da sua opção. Ninguém é preso, ninguém é um robô que nasceu projetado para não aceitar a palavra, ou um robô que nasceu projetado para ouvir a palavra de Deus e já aceitá-la e acatá-la prontamente. Ó, pronto. Já nasceu, já é crente, já fala em línguas estranhas já. Não, não é assim que funciona. Pelo menos na minha visão, né, limitada, não é assim que eu vejo. Não é assim que a palavra me mostrou. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. A fé vem. O canal de via é por meio da pregação. Próximo slide. Todas as palavras foram milimetricamente analisadas para você entender resumidamente esse ponto. A pregação, ela ela tem a capacidade de produzir a fé, que é o primeiro passo na obra da salvação. Sim, a fé, uma vez concebida no coração, leva o pecador ao arrependimento. Porque quando você prega o evangelho para alguém, fala para ele, e ele crê nessa palavra, ele crê em Cristo, que pode o libertar, pode o transformar, pode o salvar, aquilo ali gera nele uma vontade gigante de querer realmente se arrepender dos seus erros, dos seus pecados. E a consequência disso, teologicamente, é a sua justificação. E assim progressivamente, na regeneração, depois na santificação e assim a vida toda, até Jesus voltar. Então a fé, ela concebida no coração, ela vai gerar o quê? O arrependimento. Como é que alguém vai se arrepender se alguém não falar a palavra? Porque ela vai dizer, eu vou me arrepender de quê? Do quê? E por quê? Não nasce no ser humano, não é inato. Uma pessoa não nasce já com a palavra de Deus. Ela não nasce. Ela nasce com algumas ausências, pelo menos três. A ausência do pai, a ausência da mãe e a ausência de um criador. A ausência do pai, ela pode até encontrar no seu pai biológico, mas se não tiver, pode ser quem criou, um tio, um avô, ou até mesmo uma mãe fazendo o papel de um pai. Ela pode nascer com a ausência da mãe. Se não tiver sua mãe, pode ser uma avó, uma tia, uma vizinha que criou, uma amiga da família. Mas se não tiver essa mãe verdadeira, vai ter outras pessoas para preencher.
e simplesmente ela não vai nem perceber. É tão provado que tem pessoas que nascem, a mãe abandona e outras pessoas criam. E outra mãe, como diz o ditado, pai não é quem cria, pai não é quem faz, mas quem cria. Mãe não é quem produz, mas quem cria. Então essa pessoa é criada e às vezes a tua mãe verdadeira tá ali, tu quer ver ela? Não, quero não. Por quê? Porque já foi preenchido. E muitas vezes muito bem preenchido. Agora, a única coisa que nada nem ninguém pode preencher é o vazio existencial do seu Criador. Por isso que ele pode ter dinheiro, ele pode ter títulos, ele pode ter o que for. Ele pode ser bem sucedido profissionalmente, familiarmente, tudo, mas lhe falta algo. É tão provado que países que não enaltecem o Deus Criador, que adere a shintoísmo, entre outras vertentes desse polo espírita, do espiritismo, como a China e o Japão, existe uma taxa de 15 a 30 mil pessoas que morrem todos os anos. E essas pessoas são mal sucedidas? Não. Elas são milionárias. Elas dizem assim, está faltando alguma coisa em mim, eu não entendo. Eu vou me matar para eu reencarnar e nascer em outra vida plenamente com aquilo que me falta. E eles não sabem o que lhe falta. Por quê? Porque, infelizmente, não chegaram a conhecer o Deus revelado nas Escrituras. O que lhe falta é o seu Criador. Tem família, tem pai, tem mãe, tem filhos lindos, belos, profissões, tem dinheiro, tem tudo. E por que se matam? Qual a explicação? Por que milionário aí se mata? Falta de Deus na sua vida. Em resposta a esse arrependimento, grave bem a cronologia que eu coloquei aí, ocorre a justificação pela qual o pecador é declarado justo aos olhos de Deus. E ele é inserido no rol de salvos espiritualmente em várias localidades. Aqui em Poção, aí na sua localidade, aí na sua casa, na sua região, fora do Brasil, em todo lugar. Só não fora do planeta Terra, tá bom? Que eu não creio que tem vida fora do planeta, a não ser microbacteriana. Aí tudo bem, mas não humana. Na justificação, Deus, em um ato de juízo ou de juiz, resolve o problema jurídico do homem. Sim, o ser humano tem um problema jurídico, considerando justo. Esse ato é mais do que um mero perdão. Enquanto o perdão é um gesto de pai, grave bem o polo dos dois termos aí, ó. Enquanto o perdão é um gesto de pai, a justificação é um veredito do juiz divino. Glória a Deus. O homem só pode justificar o inocente com base no mérito, na meritocracia. Porém, entretanto, todavia, Deus justifica o culpado com base em sua misericórdia, não pelos méritos humanos, mas pela fé em Cristo Jesus. Olha como é importante sabermos essa questão de soteriologia. Os irmãos sabem, eu sei que os irmãos sabem, mas de forma resumida, de forma prática, didática, a importância da misericórdia de Deus. Mas eu sou um miserável, eu sou ímpio, sim, mas Deus olha para tu. Se você tiver um coração arrependido do que você fez, vai fazer como um ladrão lá da cruz. Enquanto um ironizou, o outro diz, lembra-te de mim em glória. Quando estiverem lá em glória. O próprio Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje. Ainda. Já. Quando eu morrer aqui, quando eu entregar a minha vida. Então, enquanto há vida, você completa a esperança. E a esperança... Olha, eu vou dizer uma coisa interessante. Duas coisas aqui. Caiu aqui na minha cabeça agora, me fez me lembrar, quando eu estava pregando para meus alunos. 1000 alunos, né, tem que pregar a palavra do Senhor nos intervalos. E dentro em sala de aula também. Aí eles têm uma filosofia assim, professor, o melhor amigo do homem é o cachorro, o cão, né? Eu disse, bem, isso é verdade. Mas você sabe qual é o melhor amigo do crente, do cristão? Eu disse, não sei não. É Cristo, é Deus. Então, o melhor amigo do homem, sem Deus, é o cão. O melhor amigo do homem, crente, é Deus, é Jeová, é aquele do alto.
Não é A, B ou C da sua família, não. Não é aquele que ficou, não. É Deus. Você e eu temos que depositar nossa confiança nas mãos de quem nos conhece, do que nos projetou. Por que será que tem muita gente que está passando por tribulação, provação, problemas e não sai desse problema? Sabe por quê? Porque está procurando ajuda a familiares, aos mais próximos. Às vezes eu não posso nem pedir à minha esposa, à minha filha, à minha tia, à minha mãe. Eu tenho que me recorrer àquele que me conhece, que é Deus. Ele, e nele, sim, eu tenho uma resposta. Mas os meus familiares não chega próximo 1% daquilo que eu preciso e daquilo que eu necessito ouvir da parte de Deus. Por que será que muitos cristãos estão na prova e não sabem que o seu mestre é Jeová, é Deus? Ele não quer que você vá se recorrer a B ou C. Ele quer que você vá se recorrer a ele, que de fato te conhece. Até porque é ele o dono da prova. É ele que vai te provar, vai te testar, mas jamais vai te tentar. Porque isso é obra da carne, dos demônios e da natureza pré-adâmica que vive e reside muitas vezes em nós, que a gente vai lutando no nosso dia a dia. Próximos slides, a gente vai para uma vigília. Após a justificação, veja a cronologia aí. Eu sou extremamente sistemático, o professor Samuel sabe muito bem, os irmãos aí já sabem. Eu gosto de, sou extremamente perfeccionista, então se tiver uma palavrazinha em desordem, em desorganização, eu fico louquinho. Tem outras que eu sou meio relaxado, mas em algumas outras não. Veja só, após a justificação, não é antes, é após, segue-se a regeneração. Eu acho que tem algumas teologias por aí que eu prefiro não tocar, que fala que a regeneração vem antes de qualquer outra coisa. Como é que você chega para uma pessoa e diz, olha, eu vou falar sobre isso, já estou regenerado. Poxa, aí agora vai gerar a fé. Aí depois vai gerar a justificação. Aí depois a santificação. Poxa, que coisa estranha. Primeiro que eu saiba é a fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, você não vai ficar perdendo, não. Você se aproxima de Deus, você tem recompensa. E recompensa salvífica, eterna, galardão em Deus. Então a fé é o primeiro pilar. Porque sem fé é impossível. A fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como é que a pessoa já chega sem pregar nada e diz, já estou regenerado? Eu acho que é impossível. Então, a regeneração, segue-se a regeneração após a justificação, pelo qual o indivíduo se torna uma nova criatura em Cristo, recebendo uma nova natureza espiritual. É necessário nascer de novo. Ô, gente, como, mestre, nascer de novo? Eu sou velho. Como um homem pode entrar no ventre da sua mãe e se tornar... Não, isso é impossível, eu sei que é impossível, Nicodemos. Eu não estou falando sobre espiritismo, não. Não, meu filho. Tira isso da cabeça. Vá ler Bíblia. Vá pegar o Antigo Testamento, vá, já que o Novo Testamento, por enquanto, não está efetivamente 100%. Ou depois de 20, 30 anos, você vai lá para Marcos, depois Lucas, e você procura saber. Porque esse nascimento que eu estou falando para você, a palavra anothen, é nascer do alto. A palavra grega é do alto, é de cima, é de Deus. Vem de Deus, não vem da terra. Não vem biologicamente. Eu tenho que nascer de Deus. Aí quando eu nasço de Deus, vou nascer de Deus, né? Aí eu vou nascer de forma espiritual. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 17. 5 e 17 diz o quê? Assim que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Novidade de vida, novidade de pensamento, novidade de desejo, novidade de buscar a palavra do Senhor. Tudo é novo para ele. Ele não vive a natureza adâmica dele. Ele não concentra mais aqueles. Tudo que ele fazia para o reino das trevas, para o seu pecado, para a sua carne se alimentar, agora ele vai mortificar. Assim que quem está em Cristo, existe uma condicionante. Quem é que está em Cristo? Para receber essa justificação, essa regeneração. E esse processo, amados, ele é realizado pela ação do Espírito Santo na área da transformação da minha vida, da tua vida, da nossa mente. Que cooperando com a fé, claro, o sinergismo, claro. A fé do crente concede-o, convence-o do pecado. Ou você acha que o ser humano se convence do pecado sozinho? Não.
Imagine o Espírito Santo se utilizando da palavra que você está pregando para A, B ou C. Não se preocupe com isso, não. Você faz a sua parte e o Espírito Santo faz a parte dele. Eu prego, não quer dizer que eu vou banalizar. Eu preguei, se vire, vamos ver se ele vai aceitar. Calma, é uma planta, é um neófitos. Neó é novo, fitos, planta. Neófitos é aqueles que são a planta em crescimento, em que eu pego a plantinha e vou aguando todo dia, ali e tal. Aí ela vai crescendo, 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 crescendo. Então, esse neófitos, neófito é aquele que necessita de você aguar essa fé. Então você vai pregando, você vai ensinando, você vai instruindo, você vai exortando, você vai orientando por meio da palavra de Deus e não de achismos, eu acho, eu penso, eu blá blá blá, não é Bíblia. Jesus combateu Satanás com Bíblia. O crente se fortalece com Bíblia. A vida cristã é transformada e a gente conhece a verdade por meio da palavra de Deus, da Bíblia, das Escrituras. Então, essa fé do crente que ele ali gerou por meio de quem pregou o evangelho para ele, o Espírito Santo faz algo sobrenatural na vida do crente. Até porque esse Espírito Santo que eu e você conhecemos, ele vai até a divisão da alma e do Espírito. São distintos, ok? João 16:8. Ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, por meio do Espírito Santo, por meio do canal da palavra de Deus que eu e você estamos pregando, e a sua fé que conecta assim, agora é como se fosse uma luva. Eu estou entendendo o mistério. Assim, a regeneração marca o início de uma nova vida em conformidade com a vontade de Deus. E esse processo, amados, culmina no quê? Na santificação, que é o desdobramento gradual, sim, não final, e contínuo da obra da justificação e da regeneração. Amém? Próximo slide. A santificação, ela possui, pelo menos até onde eu percebi, né, e notei, 3 fases, 3 estágios, ou dividido em 3 etapas. Isso qualquer uma pessoa, isso é forma intuitiva, né? É intuitivo perceber sobre a salvação. A salvação ela tem um momento inicial, processual e final. O inicial ocorre quando eu e você, no momento da convenção, estamos ali. Aceitou a Jesus, ali começa o processo de santificação. E separa o crente para Deus. Ele é separado. Ele agora está em processo de separação, de santificação. Existe a processual, que é a caminhada diária de crescimento e transformação, onde o crente busca viver em conformidade com Cristo. E a santificação final que será completada quando Cristo voltar, trazendo a plenitude da redenção para o corpo e alma, que o próprio Paulo falou em 1 Coríntios, 2 Coríntios, um corpo pneumáticos. Sim, é um corpo pneumáticos, a qual eu e você não vamos ter a natureza mais adâmica, mas uma natureza semelhante à de Cristo. Olha que belo. Eu e você não vamos poder mais pecar. Nós vamos desejar o pecado de jeito nenhum. Não haverá nenhuma possibilidade. Uma natureza semelhante à de Cristo. Próximo slide. Assim, podemos concluir que a salvação é um processo integral, gradual, que demanda o cumprimento dessa tríade que eu falei anteriormente: justificação, regeneração e santificação. Eu sou salvo, sim, mas a minha vida não demonstra regeneração, não. Então, não estou salvo. Porque as pessoas pensam como salvação como um único termo. É como a palavra amor. Amor, pelo dicionário português, só tem uma definição. É amor. Aí a gente vai para o grego, tem 7 definições. Só no Novo Testamento tem 3 ou 4, se eu não estiver enganado. Mas são 7 para os gregos, de forma geral. Então esse amor é o quê? Que tipo de amor é isso aí? Ou que tipo de regeneração seria essa? Ou que tipo de salvação seria essa? Eu fui salvo, mas eu vivo pintando a miséria. Eu vivo fazendo as mesmas coisas de ímpio. E às vezes até pior. Não, mas eu conheço a palavra. Mas eu conheço a verdade. Sim, mas quem disse que salvação é por conhecer? Eu conheço. O ateu conhece. Tem até um militante que conhece muito a Bíblia mais do que eu. Mais do que você. Mas isso dá garantia dele ser salvo? Não, porque ele não crê.
E quando ele não crê, o pistes, né, na fé, pistes, a fé ela bloqueia, ela impede o ser humano de receber graça, misericórdia, salvação, transformação. É por meio do canal primário de fé. Tira a fé de toda a Bíblia e você não consegue ser regenerado. Tira a fé de toda a Bíblia que eu e você não vamos ter um processo de justificação. Ah, eu sou transformado, mas eu não creio em Deus, eu não creio na palavra, eu não creio em Cristo. Eu não tenho fé. Poxa, tá estranho. É uma fé, é uma salvação sem fé, uma salvação, uma regeneração sem fé, uma justificação sem fé, uma santificação sem fé. Não existe isso em lugar do mundo. Se eu tiro a fé daí, acabou-se. A fé é o primeiro pilar, da mesma forma que o amor. Lá nos frutos, que fala em Gálatas capítulo 5, a gente vê que o primeiro elemento que é destacado lá é o amor. O amor é o que desemboca nos outros elementos. Então, o amor em si é o que inicia, da mesma forma que a fé. A fé inicia esse processo de salvação para refletir, pela qual o crente é transformado progressivamente. Não quer dizer que você já chega e já é santificado completamente, não, irmãos. A gente tem que nos santificar todos os dias. Irmãos, eu vou falar algo aqui que vem ao meu coração, que eu senti agora. O que tipo de. O que. Eu vou ser mais objetivo. O que você tem escutado? O que você tem assistido? O que você tem lido? O que você tem pensado? Agora eu vou botar na homilética, né? Na homilética eu não posso botar para vocês, mas a homilética a gente tem que colocar para nós. O que nós temos assistido, amados? O que a gente tem filtrado e consumido nesses últimos dias? Reflete a vida de uma pessoa regenerada? Reflete a vida de um cristão que foi justificado? Reflete a vida de alguém que é santificado, ou que está em santificação, ou que diz que é santo? Será que reflete? Se refletir, glória seja o nome do Senhor Jesus. Se a minha vida diariamente não exalar o cheiro de Cristo, não evidenciar esse processo de regeneração, de justificação, de fé, de santificação, é debalde. Mas eu conheço. É, Senhor, Senhor, no teu nome fizemos isso e aquilo. E foi, rapaz, curiosamente, fizeram isso tudo. Falaram em língua, não foi? Foi. Nem conseguisse falar Senhor, Senhor, Senhor 3 vezes, não foi? Foi 2 vezes, não foi? Por que será? Vai estudar um pouquinho, vai entender? No teu nome fizemos isso, isso, isso. Mas assim, e agora? Eu não vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos. Sangue de Cristo tem poder. Estou me arrepiando todinho aqui. Que nós tenhamos uma convicção. Que esse processo de santificação não pare, não venha se estagnar numa live como esta, que é grande em muitos seus efeitos, que pode salvar a minha, a tua vida, a vida dos nossos filhos, da nossa geração, que pode impactar o mundo, que pode transformar a minha, a tua vida. Aleluia. Próximo slide. Tudo começa na pregação. Pregar e ouvir. Pregar e a pessoa entender. O ouvir aqui quer dizer entender, porque eu posso ser surdo. E alguém pode fazer linguagem de sinal, pode ser por meio, quem é cego, o que for. Ele tem que entender. Ele vai ouvir. Alguém vai pregar para ele, de alguma forma vai pregar. Ele vai ouvir. O evangelho, ele é anunciado. Nós não podemos nos eximir disso. Nos ausentar disso. Nós não podemos ser omissos, coniventes e nem muito negacionistas. Não é à toa que eu criei um canal, alguns canais, para pregar a palavra do Senhor. Embora muitos não valorizem, embora muitos não curtam, não comentem, não compartilhem, eu não estou nem aí. Não faço para enricar, já sou rico pela graça de Deus. É o meu bem maior. Por isso que eu não digo títulos. Você é formado em quê? Eu sou cristão, eu sou crente.
Várias lives que eu fiz. Irmão, diga a sua forma, o que o irmão é, eu digo, olha, eu sou crente. E pela misericórdia de Deus eu sou crente. E continuarei sendo crente. Ah, eu não faço. Às vezes eu. Mas a tua. Tá bom, a formação tá bom. Eu sou graduado nisso, sou pós-graduado nisso, tenho não sei o quê, tô fazendo um mestrado, tenho não sei o quê. Mas isso é tudo bobagem. Se minha vida não condizer com a palavra, é debalde de títulos. Eu posso ter um PhD, um doutorado. Como muitos servos de Deus nos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, na Alemanha, doutores, PhD, banalizando, entrando na imoralidade sexual, distanciamento de Deus, na apostasia. A Bíblia fala sobre tanto isso. Dando ouvidos a um monte de asneiras, me permita usar essa palavra, dando ouvido a doutrina de demônio. 1 Timóteo capítulo 4, ou 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito expressamente diz que no final dos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Eu ainda acrescento, e a especulações de crente, de gente que se dizia crente. Igreja do Senhor, entendamos. O mundo jaz o maligno, mas não quer dizer que eu devo, não, eu tenho que fazer a minha parte, como cristão. Tive fome, tive sede de comer, de beber, fosse me visitar, pregasse o meu evangelho, se distanciasse do mundo pecaminoso, das corrupções, das concupiscências da carne, dos olhos da vida. Se eu fiz isso, estou fazendo isso, glória a Deus por isso. Fé! A resposta ao ouvir o evangelho, gerando confiança em Cristo. Não é em você não, não é em mim não, é em Cristo. As pessoas têm que ter confiança em Cristo, de que elas podem ser salvas, de que elas podem ser justificadas, regeneradas, transformadas por meio da sua fé. É por isso que Jesus falou assim, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Porque se tu não tivesse fé, tu não ia sair daí, tu não ia se levantar. Se eu não tivesse fé, a minha filha que nasceu muda e surda, não seria curada, desafiando a medicina. Se eu não tivesse fé em 24 horas, que eu acho que eu não dei esse testemunho para vocês, mas aí, olha, aumenta a tua fé. A minha filha, a segunda, Sofia, nasceu com hipotomia gravíssima. O segundo pé dela, assim, igual um macarrão. Quando minha mulher me chamou lá no parto, disse: olha aqui a menina. Eu disse: eu tô vendo, amor, se preocupa não. Deus é grande. Eu tenho fé. O nosso Deus é o Deus do impossível. Saí dali e minha esposa desesperada, que a menina com a perninha normal e a perninha assim, ó, mole, parece um macarrão assim, ó. Vocês sabem o que é uma hipotomia, né? Problema assim, ó. Mole, mole, mole. Macarrãozinho assim, igual esse cabo aqui, ó. Igualzinho assim. A enfermeira puxou assim para um lado e para o outro, eita, que tristeza e tal. Mas isso aqui, depois de uns 4, 5 anos, resolve. Aí eu disse, tá certo. Saí, e uma irmã da igreja tava lá, a irmã Romana, olhou e disse: você viu, Marquinhos? Eu vi, Romano, vi sim. E agora? Agora não é comigo, não. A Bíblia me ensinou a criar uma frase. Existem coisas fáceis, existem coisas difíceis e existem coisas impossíveis. O fácil qualquer um faz, qualquer idiota faz. O difícil, algumas pessoas conseguem. Vou repetir, o fácil qualquer um faz, é moleza. O difícil algumas pessoas conseguem, mas o impossível somente Deus é capaz de fazer. Então, quando eu saí daquela sala, vi minha menina com aquele pé daquela forma, aquele pé não, a perna completa, não é o pé não, a perna completa. Fui para casa, voltei para casa e disse para a menina no meio da estrada: você crê que se eu orar hoje à noite, amanhã minha menina vai estar curada? Ela olhou e disse: eu creio. Com aquela dificuldade de crer, eu creio. Como disse, esse menino tem uma fé, eu tenho fé em Cristo. Cristo curou minha filha, surda e muda. É muda porque era surda, né? Um problema dos dois ouvidos. Gigante. E depois de oração em jejum de quase 7 dias que eu fiz, e com o poder da oração, Deus tocou no meu coração para orar por ela. Nunca fiz isso na minha vida. Botei a mão nos ouvidinhos dela, orei, e no outro dia, de 5, 6 horas da manhã, ela estava escutando. Levei a documentação para os médicos, mas disse assim, mas não é possível. Eu sei que não é possível. Mas é que você não sabe o outro lado da moeda. Eu sirvo um Deus do impossível. Impossível.
E quando minha segunda filha nasceu, com 24 horas depois, eu fui orar. E no outro dia eu fui lá e gravei o médico olhando com a indicação. O primeiro médico fez a indicação. A perninha tal, está com uma coisa assim, assim, tem que fazer fisioterapia, botar um negocinho, um gessinho e passar 3, 4 anos, sei lá quantos anos, para voltar ao normal. Aí o segundo médico eu gravando. E eles assim, mas qual é a perna mesmo? Não tô entendendo aqui. Aonde tem isso? Eu olhei e fiquei com os olhos arregalados assim, dizendo assim: esse é o Deus do impossível. As coisas fáceis qualquer um faz. As coisas difíceis algumas pessoas fazem, se sair da sua zona de conforto. Mas as coisas impossíveis eu deixo na mão de Deus, que é de lá que eu recebo vitória. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ou é uma fé superficial, ou é uma fé conceitual. Fé conceitual teológica não salva ninguém. Fé espiritual, pragmática, na minha vida, aí sim, na tua vida funciona assim, quando eu creio verdadeiramente. Arrependimento, uma transformação profunda de coração, e mente que leva à confissão dos seus pecados, das suas falhas, das suas fraquezas a Deus, marcando o início das promessas de conversão e justificação. O arrependimento sincero abre o caminho para uma nova vida em Cristo Jesus. À medida que a pessoa se volta para Deus e é declarada justa diante dele, olha o dele aí, maiúsculo, a responsabilidade humana no processo salvífico. Sim, existe a responsabilidade humana, porque senão eu vou ter que direcionar a Deus tudo isso. Existe esse trabalho, essa cooperatividade de Deus e o ser humano. Conversão, a decisão de voltar-se a Deus e seguir a Cristo. Justificação, o ato em que Deus declara o pecador justo diante de Deus. E a regeneração, que é o novo nascimento, a transformação do crente em uma nova criatura. Próximo slide. Esse Ordo Salutis, FARS, F-A-R-S, a terceira potência, a ordem ou processo da salvação, no meu artigo, é assim: fé, arrependimento, regeneração e santificação. E em que momentos eu posso colocar a ideia da justificação e da convenção? Após o arrependimento. Porque uma pessoa só pode ser justificada depois que ela tiver fé e depois que ela se arrepender. Porque eu acho meio impossível alguém ser justificado diante de Deus se não tiver fé se não se arrepender. Porque se alguém disser para mim que é possível ser justificado diante de Deus sem fé e sem se arrepender, me mostra o texto bíblico que eu mudo isso aqui e não faço mais FARS, mas eu faço affairs. Aí eu mudo o acrônimo aí. Fé é a base que gera e sustenta todos os passos seguintes na jornada da salvação. Segundo, arrependimento. Uma mudança genuína de coração, não é remorso não, mas eu pequei, meu Deus, não vou cometer mais isso. Aí continua pintando pior do que isso. Oh, meu Deus, me perdoa. Deus nunca te perdoou, não. Traste, miserável. Vive uma vida de crente. Será? Ou de cretino? Não é com os irmãos não, viu? Por amor de Deus. Porque eu tô pregando aqui, né? Tô misturando aqui as coisas, mas peço até perdão. É porque não tem essa veia pentecostal minha, não tem como tirar, não. Explicação e aplicação. Uma mudança genuína de coração, é de coração. O que é de coração? A preposição. Lembra da preposição? A antapós até com conta de deixa para perante sem sobre trás, que vocês aprenderam na quinta, sexta série. Lembra? A preposição de, que significa o quê? Que parte de, tem que partir do coração. Não é da imaginação, não. Tá vendo? Não, é do coração. E quando vem do coração, você vai lembrar de Mateus capítulo 5, versículo 4. Que bem-aventurados que choram, porque eles são ou serão consolados. Talvez você até leu essa passagem achando que é chorar no sentido figurado, genérico. Eu tô chorando aqui, eu quero que Jesus me console. Não, esse choro ali não tem a ver com isso não, querido. A exegese bíblica ali mostra que aquele choro é após uma pessoa saber e perceber que pecou, que manchou a imagem de Cristo. E ela agora está decepcionada. Eu pequei, Senhor. Porque a gente está vivendo numa sociedade em que ela peca. Ela peca com a mão na cabeça. Diz assim, eu pequei, mas meu Deus. Aí no outro dia peca de novo. Diz, mas rapaz, o que está acontecendo? É um espírito do adultério que está em mim. Não, adultério é da carne, não é do espírito, não é o espírito demoníaco, não. É uma consequência da carne pecaminosa que não foi transformada ainda.
Ela tem que ser liberta disso. Não espírito, não. É da carne. E não sabia disso, não. Pois é bom saber. Então tem que vir do coração, partir do coração. Quando parte do coração, agora eu tenho. Quando eu errar, pecar, o Espírito Santo está lá, vai me convencer que eu estou errado. Eu não vou estar com a mente cauterizada, porque qual é o sinal que sinaliza, ó, a ambiguidade, qual o sinal que sinaliza que eu estou na carne, que eu não estou no Espírito? Romanos capítulo 8, verso 1 em diante. Qual é o sinal? O sinal é quando eu errar e pecar, eu dizer besteira. É normal. Não sentir mais aquele peso na consciência que alguns teólogos liberais extremistas dizem: não, não existe pecado não, doido. Tu é doido, é? Isso é uma criação romana. Isso não existe não. Isso foi para fazer o pessoal ficar com medo e ir para a religião e ficar lá condicionado a ela. Pecado? Que isso, Satu? Pecado é uma mentalidade filosófica, quântica. Talvez. Não, igreja do Senhor, irmãos em Cristo. O pecado é real. Quando eu pecar e não sentir o peso do pecado, a condenação está sobre mim. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. E aquele que não for guiado pelo Espírito de Deus, não é filho de Deus. 13, 14, 15, 16, de Romanos, ainda capítulo 8. E podia citar outros versículos aqui, mas a ideia não é citar versículo não, é fazer de forma geral, explicar o que é essa fé, o que é essa regeneração. O que é essa regeneração? É a transformação do nosso interior, operada pelo Espírito Santo, que torna a pessoa uma nova criatura. E santificação, que é a parte final, a parte mais trabalhosa. Se a gente não tiver cuidado, a gente não vai nem querer se santificar. Conhecimento em si não transforma. O poder da palavra, sim, pela consciência, aí sim. Porque se eu não tiver consciência dos meus atos, a natureza do pecado, do erro, eu vou apenas fazer um relativismo do erro e do pecado. Eu vou dizer, isso é errado, isso aqui é errado, isso aqui é pecado. Isso aqui não é nada a ver, isso aqui não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com Deus nem com cão, isso aqui é coisa humana. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Já vi gente na internet fazendo isso. Irmãos, eu conheço uns 3 ou 4 canais, não quer dizer que eu consuma, 3 canais na internet que são ex-pastores dizendo que Deus não existe. Estão com paletó e gravata e mostrando a Bíblia. Tem deles que já tem mais de 7 milhões de views no canal dele. Você acha pequeno isso? E aí qual o trabalho que você temos para anular um problema como esse, gigante, de pessoas que não tiveram maturidade suficiente para se aproximar de Deus, ou foram com outras intenções eclesiásticas, ou por títulos, que hoje o pessoal vive por títulos. Eu não estou nem aí para título, respeito. Mas para mim o maior título da vida cristã é ser crente de verdade, e não cretino, não ser um farisaísmo. Não, não, não. Santificação, 3 passos, 3 estágios. O processo contínuo que se inicia na fase inicial da salvação, chamada de santificação inicial. Quando alguém aceita Cristo, ela começa a sua santificação inicial e se desenvolve ao longo da vida. É um processo longo. Olha o processo longo. Inicial é agora. E o processual é a vida toda. E se completa na glorificação quando Cristo retornar. A santificação final. Um corpo glorificado, como Paulo falou no grego. Um corpo pneumáticos. Próximo espaço. Slide. Primeiro ponto. Letra F. A soteriologia e a fé. A gente tem muitos minutos, professor Samuel. Não estou escutando, não. Só um pouquinho, prof. Mais uns 8. Prof, mais uns 15 minutos para abrir para a pergunta, né? Pronto. Pode ser Quer 15 minutos. Quer que eu estacionar aqui ou continue o slide? Não, pode continuar. Pode? O Arthur falou que tem uns 8 slides ainda. Ou 7, porque a parte final não conta, é só um amém. Não, então fechou. Então, okay. Então pode continuar nos 7, tá bom? Ok. A fé. Na doutrina da soteriologia, a salvação é vista como um processo que envolve a ação de Deus em conduzir, orientar o pecador à vida eterna. Amém. Um dos pontos centrais é que essa salvação, ela vem pela graça mediante a fé. Tira a fé aí, você não tem a graça divina. Tira a fé aí que a gente não tem regeneração e santificação. Por isso que o meu FARS aí, o meu acrônimo, ele é legítimo biblicamente. No entanto, a fé não é uma qualidade inata.
Não, ela não nasce no ser humano, inata do ser humano. Nem pode ser produzida simplesmente pela vontade humana, pois o homem, em sua natureza, em sua condição caída, é incapaz de buscar a Deus por si mesmo. Romanos 3, 10 a 11. Próximo slide. Aqui entra a importância de Romanos 10 e 17 que eu falei no início. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo argumenta que a fé é necessário para a salvação. Não brota de um vácuo, mas ela é gerada no coração humano por meio de ouvir a palavra de Deus, ou de entender a palavra de Deus, se ela for surda. A pregação da mensagem do evangelho é o meio ordinário que Deus escolheu para despertar a fé nos corações das pessoas. Próximo slide. Qual é a natureza da fé salvadora? Dentro da soteriologia, ainda, meus irmãos, a fé é mais do que uma crença intelectual. Ela é uma confiança ativa e pessoal da pessoa e na obra de Jesus Cristo. Essa fé, segundo Paulo, só pode ser despertada quando o evangelho é comunicado, exposto, pregado. Quando a palavra de Deus, particularmente, a mensagem da cruz, ela é proclamada. Ela tem o poder de convencer o pecador de sua condição, de apresentar a única solução, que é quem? Que é Cristo Jesus. Próximo slide. Em outras palavras, a fé que resulta em salvação não vem de sentimentos ou experiências místicas, mas diretamente da revelação da verdade de Deus, conforme foi pregada ou ensinada por mim e por você. Até porque o evangelho só veio para mim, por você, porque alguém pregou, alguém se disponibilizou. E por que será que tem muita gente que não quer pregar mais? Por que será que tem muita gente que diz assim, não, deixa para lá, já tem muita gente. Tem que pregar tempo e fora de tempo. O Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, ilumina, guia o entendimento, conforme 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Que a gente sabe que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que não veja a luz do evangelho. Verso 8 também. E convence o pecador da verdade do evangelho. João 16, do 8 ao 11. Levando a fé em Cristo. Levando a fé. Até porque o quê? Até porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetrando até é limite que o homem não consegue alcançar, nem a psicologia, nem a psicanálise, nem a terapia, nem o mágico ou o ilusionista, qualquer um, nem o mais sabido, até o ponto de dividir alma e espírito, e não alma ou espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, 12. Próximo slide. O papel da pregação e do ensino. A pregação e o ensino da palavra de Deus são fundamentais nesse processo de salvação. Como Paulo destacou e destaca em Romanos 10 e 14, onde afirma que ninguém pode crer sem ouvir Cristo. Ouvir não é apenas captar os sons, eu botei de forma didática, né? Mas compreender espiritualmente a mensagem do evangelho, o conteúdo que ela representa, iluminado pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 1 e 13. Em Efésios 1 e 13 diz, vemos que ouvir e crer resulta no selo do Espírito, evidenciando a ação divina na salvação. Próximo slide. O Espírito Santo também convence o pecador da verdade do Evangelho. João 6, 16, 8 a 11 e 1 Coríntios 1 e 21. Paulo reforça que a mensagem da cruz é poder. Eu não vou, de nenhuma forma, negligenciar esse poder que é o Evangelho, para que sejamos salvos. É poder para os que são salvos, não loucura. Assim, a pregação eficaz, acompanhada da ação do Espírito Santo, ela é essencial para que as pessoas ouçam, creiam e sejam, como resultado, salvas, conforme Efésios 2, do 8 ao 9, que ensina que a salvação vem pela graça, por meio da fé, como um dom de Deus. Não vem de mim, mas vem de Deus. Fundamentos e desdobramentos teológicos. A fé como dom de Deus, em consonância com Efésios 2, do 8 ao 11, a fé é um dom de Deus, e significa que, embora o homem ouça a palavra, a fé que resulta é obra da graça de Deus no coração do homem. O ouvinte da palavra não gera fé
por si mesmo. Deus o faz por meio da ação do Espírito Santo e da pregação de sua palavra, através das escrituras, e não de receita de bolo ou piadas. Próximo slide. A centralidade da palavra de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação, conforme Romanos capítulo 1, versículo 16. Sem a proclamação fiel das escrituras, da palavra de Deus, não há salvação. Não haverá salvação. Pois é pela palavra de Deus, pois é pela palavra que Deus escolheu revelar seu plano redentor em Cristo. O plano de redenção está nas escrituras. Não é por mim que crio, não. Eu vou criar uma nova revelação. Não, já está nas escrituras. A necessidade da evangelização. Se a fé vem pelo ouvir a palavra, então é imperativo que a igreja, nós, espiritual, continue a proclamar o evangelho. A doutrina da soteriologia, à luz de Romanos 10 e 17, reforça a responsabilidade dos crentes em evangelizar. Com a vida primeiro, viu? E segundo, com conhecimento bíblico. Pois as pessoas só podem ser salvas se ouvirem a mensagem da salvação. Como enviarão se não há quem pregue? Como pregarão? Como é que vão crer se não tem quem pregue? E como pregarão se não há quem envie? Eu e você temos essa missão do ID de Cristo. Jesus fez esse ID para mim e para você. Próximo slide. O que ficou claro até aqui foi que Romanos 10 e 17 ensina que a fé essencial para a salvação é gerada pelo ouvir a palavra de Deus. Em particular, a pregação do evangelho. E, teologicamente, na soteriologia, isso destaca a importância central da proclamação da mensagem de Cristo. Próximo slide. A salvação vem pela fé, mas essa fé não pode ser desenvolvida sem a comunicação da verdade divina. Portanto, a pregação e o ensino são os instrumentos pelos quais Deus gera fé nos corações sedentos, nos corações redimidos que querem ouvir essa palavra e traz os pecadores ao quê? A salvação, cumprindo o seu propósito redentor. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Próximo slide. A fé no contexto bíblico e teológico é a confiança firme e inacabável em Deus, sua palavra e suas promessas, mesmo diante de evidências visíveis contrárias. Romanos capítulo 11, versículo 1 define a fé como a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ora, verso 6, é impossível agradar a Deus. Ora, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Portanto, a fé não é apenas uma crença intelectual, filosófica, mas uma confiança prática que guia o comportamento e as decisões de vida de quem realmente quer essa fé geradora de emoção espiritual, de transformação espiritual. Não de emoção, de transformação. Como se ativa ou desenvolve essa fé? A fé é ativada e desenvolvida principalmente por meio do ouvir a palavra de Deus. Romanos 10 e 17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Próximo slide. A exposição constante às escrituras que revelam a natureza e os planos de Deus é o principal catalisador da fé. Além disso, a fé cresce por meio da prática e experiência, ou seja, à medida que confiamos em Deus nas pequenas e até mesmo em grandes questões da vida, é que vemos sua fidelidade em ação diária na minha e na tua vida. Outras maneiras de desenvolver incluem o quê? Primeiro, pode botar o slide. Oração, obediência e comunidade de fé. Oração. A fé é alimentada por uma vida de comunhão com Deus, onde se busca direção, fortalecimento e confiança nele. Obediência. À medida que se pratica a obediência à vontade de Deus, a fé se solidifica, pois cada ato de obediência prova sua e minha fidelidade. E terceiro e último, comunidade de fé. Essa comunidade de fé aqui que vocês têm, e entre outros têm, isso gera, desenvolve na gente fé consubstancial com práticas. Eu tenho minha vivência, cada um tem sua vivência, experiências de fé, fortalece a igreja, não deixa ela perder. Próximo slide, enfim. Como podemos gerar fé nas pessoas? É o último. Ensinar a palavra de Deus, testemunhos, exemplos de vida, apoio pastoral, ministerial, discipulado, entre colegas, entre mestres, doutores como vocês, ambiente de oração, cada um tem que ter seu ambiente de oração. Ensinar a palavra. Conforme mencionado, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Portanto, é essencial ensinar e pregar de maneira clara e fiel às escrituras. Eu acho, eu penso, você descarta. Testemunhos, compartilhar histórias de fé, como eu fiz com vocês,
e o que Deus tem feito na vida de outros inspira confiança nas promessas divinas. Eu gosto muito, isso aí faz parte de uns slides há 8, 10 anos atrás, a qual eu compartilhei com alguns irmãos de fé da igreja, a qual eu passei entre 15 e 20 anos lecionando como professor oficial da escola bíblica, e eu estou trazendo para vocês aqui, mais bonitinho, né, coloridozinho, no outro não estava colorido, só era mais texto. Apoio pastoral e discipulado. A fé é nutrida em um ambiente de apoio espiritual, como nós estamos aqui, onde dúvidas podem ser abordadas e o crescimento pode ser acompanhado. Eita, fulano está crescendo, fulano está desenvolvendo. Eita, ele já entendeu isso aqui, tal, tal. Ambiente de oração. Momentos de intercessão e oração pela vida de outros são fundamentais para que sejam o poder, para que vejam o poder de Deus em ação e sintam-se incentivados a confiar nele. Quando você e eu oramos por uma causa e ela se realiza, a fé de A e B é fortificada. E daqueles que necessitam de uma prática visual, aumenta mais ainda. Mas para quem já é maduro na fé, orando, acontecendo ou não, ele busca a Deus pelo que ele é e não pelo que ele faz. Próximo slide. Em resumo, calma, em resumo, diante de tudo isso, podemos concluir que a fé é uma confiança depositada em Deus que é ativada e nutrida pela exposição constante à sua palavra, pela oração, pela obediência e pelo exemplo prático do dia a dia, porque eu quero que a minha vida fale mais alto do que a minha voz neste microfone. Logo, para gerar fé nas pessoas, é preciso ensiná-las, apoiá-las e exemplificar uma vida de confiança em Deus. Agradeço a oportunidade aos amados irmãos, em nome de Jesus. Próximo slide. Isso é só um quarto do fim da letra F. Force. Ainda tem o A, o R e o S elevado à terceira potência. Mas não dá para fazer isso tudo hoje não, viu? Eu passei a tarde toda para fazer esse slide para vocês. E a minha garganta, ó. Amém? Amém. Amém. Maravilha.